E esta cidade manifesta essa realidade, não só da glória e do poder tremendo de Deus, mas da dimensão mais ansiada pelo coração humano, que é desse compartilhar de uma comunhão com Deus ao mesmo tempo em que Deus é adorado e reconhecido em toda a sua grandiosidade. Aqui do Monte das Oliveiras, nós podemos, a mais ou menos 800 e poucos metros de altitude, ter uma vista da parte de Jerusalém Oriental para a região que hoje é chamada a Esplanada das Mesquitas, onde anteriormente esteve o Templo de Salomão, o templo reconstruído na época de Ageu e Zacarias, no retorno do cativeiro, e naturalmente o grande templo da época de Herodes. Quando Apocalipse vai falar do templo e quando vai falar da Nova Jerusalém, que nós vamos encontrar no capítulo 21, é importante observar que o apóstolo João está vendo coisas, podemos assim dizer, indizíveis e que precisam ser explicadas dentro de um contexto. Então, a referência de João seguramente leva em consideração a antiga Jerusalém para falar da Nova Jerusalém. Exatamente ali onde nós podemos observar a antiga área do templo, com muralhas que hoje nós podemos ver que são muralhas feitas em cima das antigas muralhas romanas. Essas muralhas da época turca do século XVI foram construídas, mas que nos dão mais ou menos a ideia do que seria os muros de Jerusalém na época do Novo Testamento. Como nós podemos observar, o texto fala de uma muralha de uma espessura de 65 metros e vamos ver a medida apresentada lá em côvados e vamos ver que essa cidade, que você pode imaginar mais ou menos sobre a região onde nós estamos, mas que claramente por João é bastante amplificada, porque os 12 mil estádios por 12 mil estádios, mais 12 mil estádios na forma de cubo, vai nos mostrar uma ideia de perfeição e vai trazer a referência da ação completa, vitoriosa de Deus na história e trazendo o conceito pleno de templo que tem a ver com a habitação de Deus no meio daqueles que são o seu povo, aqueles que são redimidos pelo sangue do Cordeiro, conforme Apocalipse nos apresenta. Deve ficar bem claro que a ideia de João não é uma Jerusalém simplesmente nas dimensões limitadas do plano físico, porque é todo o contexto que nós encontramos no livro de uma cidade com muros, de uma cidade no formato da cidade antiga, não pode encaixar-se de uma maneira a colocar todas as coisas dentro do mesmo cenário. É impossível que isso aconteça, já que a cidade vai ter mais de 2.000 quilômetros de cada lado. E assim nós podemos, vendo aqui, observar os fundamentos que são mencionados, as pedras preciosas, tudo isso que é mencionado, que apresenta de maneira simbólica aquilo que é o mais importante, o que é ansiado pelo coração humano, que tem a ver com a esperança da comunhão plena, da habitação de Deus no meio do seu povo. Jerusalém, agora a Nova Jerusalém, a cidade santa, a noiva do Cordeiro. O capítulo 21 dá início à descrição dos novos céus e a nova terra. Diz versículo 4 que a velha ordem já passou e agora então vamos entrar nessa nova ordem. E o que ele vê é a Nova Jerusalém, a cidade santa descendo do céu da parte de Deus, preparado como uma noiva adornada por seu marido.
Em outras palavras, agora vai se realizar o casamento da noiva, que é a Igreja de Jesus Cristo, os salvos, que vão ter esse relacionamento com Deus através de Cristo, que eles estão aguardando, esperando com tanta ansiedade. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Esse tabernáculo aqui é também outra maneira de dizer que essa presença junto entre o povo de Deus, esta noiva de Cristo, junto com Deus, é mais estreito do que nunca. Agora sim que há acesso perfeito a Deus. E que esse tabernáculo está com os homens, os quais ele viverá no meio deles e serão os seus povos. Parece que aqui talvez uma referência a essa divisão de diferentes povos que serão alcançados pelo Evangelho. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Essa frase que vem do Antigo Testamento é muito importante para lembrar-nos que nós pertencemos a Ele. E esse relacionamento de pai e filho é tão estreito, e tão bondoso, e tão cheio de responsabilidade e de amor. Ele enxugará todos os olhos das lágrimas que podem ter aparecido por lá. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Quer dizer, tristeza, tal como nós conhecemos deste mundo, nesta velha ordem, não haverá mais razão de existir. Nós temos essa alegria permanente, constante, de estar na presença de Deus e Deus estar conosco e nós ajudando a ver a glória dele de uma maneira nova e mais profunda. Aquele que estava sentado no trono então disse: estou fazendo novas todas as coisas. Nós não podemos nem começar a imaginar o que significa fazer todas as coisas novas. Lá no primeiro versículo, segundo versículo, diz que não existe mais mar. Interessante porque o mar é um lugar pavoroso, um lugar onde a gente pode cair na água, se afogar e não ser sepultado. Então, o que acontece com esse pessoal? Então, isso não vai acontecer mais, não haverá mais essa razão para ter medo do mar que não existe mais. Então, disse que as palavras daquele que está falando são verdadeiras e dignas de confiança. E está feito, eu sou Alfa e Ômega, princípio e o fim. A importância dessa frase, o fato que Deus engloba tudo, toda a existência, tanto do início como do fim. E que qualquer interferência que o mal, que o diabo e as cidades, como essa cidade Babilônia, interferiram no plano de Deus, não terão mais chance nenhuma de interferir. Deus é o princípio e o fim. O vencedor herdará tudo isto. Eu serei seu Deus, ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Aqui se menciona aqueles que não terão parte com Deus como filhos e relacionamento com Deus como pai. Sempre lembrando o fato de que, enquanto nós podemos ler esse livro agora, antes de começar esse novo céu e nova terra, antes que a noiva seja apresentada a seu marido como aquela que não tem mancha, não tem ruga, mas santa e perfeita, antes disso, nós temos que ter muito cuidado de saber que nós somos perdoados e que esses pecados são retirados de nossa vida. A segunda morte é uma maneira de descrever o que o lago de fogo significa para aqueles que não eram salvos pela graça de Deus, não receberam a justiça de Deus nas suas vidas. E esses 7 anjos, um deles aparece para levar João a ver
última visão do livro de Apocalipse. São 4, e esta é a 4ª. Ele então foi levado a um grande alto monte para mostrar a cidade santa, a Jerusalém, que descia do céu, já mencionado nos primeiros versículos deste capítulo. Ele resplandecia com a glória de Deus e seu brilho era como de uma joia muito preciosa. O que nós veremos agora, que esta cidade é uma cidade diferente de qualquer cidade que jamais existiu ou talvez jamais existirá literalmente. É uma figura da perfeição que essa noiva, representando o povo de Deus, terá e como Deus está preparando esse brilho, esse gostoso lugar que chama tanta atenção, tanta admiração. Quando chegamos agora a Apocalipse capítulo 21, quase já no final, no desfecho do livro, os últimos capítulos da Bíblia e do Novo Testamento, nós podemos ver que essa série de 7 que aparece em todo o livro do Apocalipse, desde as 7 igrejas, depois 7 selos e assim por diante, nós temos, de certa forma, 7 juízos nesses capítulos anteriores, especialmente envolvendo a destruição da Babilônia. Esses juízos vêm logo depois das 7 taças e não são tão explícitos assim. E agora, nós temos 7 coisas novas que vão surgir nesses capítulos finais. Nós vamos ter a referência aos novos céus, a nova terra, a nova cidade, novas nações, um novo rio e nova árvore da vida e, finalmente, uma nova luz vai aparecer nesse cenário. E é interessante nós observarmos o que vai aparecer aqui nesta cidade diferenciada. Talvez uma das primeiras coisas que chame a nossa atenção é a tentativa de algumas pessoas imaginarem a possibilidade de uma literalidade dessa cidade. Por que que isso não faz o mínimo sentido? Primeiro, porque nós vamos ver pelas dimensões e até mesmo pelas muralhas que essa cidade, que vai ter uma forma de cubo, que a gente vai olhar com mais detalhes um pouquinho para frente, não faz nenhum sentido uma cidade com uma altura tão elevada, construída nos moldes antigos com muralhas. A coisa não bate seguramente. A ideia do texto é trabalhar com os símbolos que eram conhecidos nos tempos do apóstolo João. Claro, a referência maior é Jerusalém, e é muito interessante que quando a gente pensa nessa ideia da cidade, vamos ver que a ênfase está não tanto em nós irmos para a dimensão superior e elevada, mas a cidade descer do céu. Essa descida aponta na direção do fim da ruptura entre Deus e os homens e a ideia da plenitude divina chegando agora à dimensão onde os seres humanos estão, o que mostra para nós uma ideia talvez um pouquinho diferente do que muita gente tem pensado, que a ideia da eternidade traz consigo uma ideia clara de redenção completa de toda a criação e também daqueles que foram alcançados pelo sangue do Cordeiro. Não é tanto uma ideia de um distanciamento do mundo material para uma dimensão etérea. E olhando para a realidade dessa cidade, nós vamos observar algo muito peculiar e valioso que merece a nossa consideração. Vamos nos lembrar que João está escrevendo com muito pano de fundo que vem principalmente de Êxodo, e aqui nós vamos ver isso porque, de novo, aparece a ideia que é o tabernáculo de Deus com os homens, essa ideia da habitação que começa a ser apresentada com mais clareza lá em Êxodo, já que o homem estava afastado de Deus desde a queda do Éden, e Deus se apresenta no seu grande projeto de redenção, e nesse projeto de redenção
nós vemos Deus então começando de alguma maneira a habitar no meio do seu povo. Isso é reforçado no templo, quando nós temos o Novo Testamento, o Verbo se fez carne e habita, tabernacula entre nós, e agora pelo Espírito Deus habita conosco, e essa habitação plena se dá na redenção final, conforme nós podemos ver no final do Apocalipse. Agora é interessante, muito interessante, a figura não só desse tabernáculo, mas da cidade em si. E por que razão? Porque a cidade surge na dimensão mais possível de ruptura contra Deus. A cidade vai surgir, em Gênesis capítulo 4, na dimensão do distanciamento e da rebeldia contra Deus, na famosa genealogia de Caim. São os descendentes de Caim que vão construir a cidade, quase que como uma ideia de criar um mundo à parte que possa resolver humanamente as consequências do pecado. Então, nesse sentido, a cidade representa o reino humano de independência e autonomia em relação a Deus. Há uma maldição da cidade, há uma rebeldia, e essa rebeldia ainda é intensificada quando a gente vai um pouquinho para frente, e na trajetória de queda acentuada do ser humano, no capítulo 11, Babel, no livro de Gênesis, é uma cidade-torre que se eleva até os céus e é ainda mais ousada na sua ruptura contra Deus. No seu projeto de redenção, Deus escolhe o rei, mas também escolhe a cidade, que é Jerusalém, o lugar que ele escolheu para pôr ali o seu nome, conforme aparece tantas vezes nos livros históricos do Antigo Testamento, especialmente em Samuel e Reis. E agora nós temos a Nova Jerusalém, ou seja, a redenção da cidade. Então a ideia da eternidade não traz simplesmente a ideia de nova criação, mas é essa criação marcada pela grande vitória da redenção. Aquilo que era símbolo de pecado, de rebeldia, de ódio contra Deus, na redenção final. Com a grande vitória do Cordeiro é o símbolo agora da presença de Deus entre os redimidos. Deus, sim, escreve poemas lindos e extraordinários a partir da fragilidade dos cacos humanos na grande vitória da história da redenção. A glória da Nova Jerusalém é a própria glória de Deus, assim diz versículo 11. E lembremos que Jesus, falando em João 17, versículo 22, que ele partilhará com seu povo, com seus discípulos, a glória que o Pai deu para ele. Então a palavra glória tem uma importância muito grande neste texto sobre a Nova Jerusalém. O anjo que falava com João tinha uma medida para medir o tamanho da cidade, uma vara feita de ouro, para que se saiba do seu tamanho. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Esse comprimento de 2.200 quilômetros é muito grande, imenso. E creio que a razão é para que nós tenhamos o contraste entre aqueles pequeninos grupos que estavam reunindo nas igrejas da época em comparação com a população mundial. E que um dia esse número será aumentado até caber dentro de um cubo desse tamanho, 2.200 quilômetros em cada direção. Além do mais, essa glória que nós encontramos, por exemplo, em Romanos capítulo 8 e versículo 21, essa glória que Paulo diz, os sofrimentos não são comparáveis com a glória que será revelada nos filhos de Deus. Essa glória se manifesta também nos fundamentos e também nas portas. Nós encontramos, por exemplo, que as portas têm os nomes das 12 tribos. Certamente isso tem a ver com os justos do Antigo Testamento, que Hebreus 11 também fala e trata. Como também os fundamentos são os 12 apóstolos. Os apóstolos e os profetas
os que Deus mandou para falar para Israel, que fazem parte de nossa Bíblia, realmente é o fundamento de nossa fé. E é o fundamento de nossa esperança desse futuro glorioso. Os muros, 65 metros de espessura, muros são desnecessários, mas talvez representam o fato que nunca mais haverá um ataque satânico, nenhum engano da parte do demônio para chegar e fazer o que aconteceu no Jardim de Éden com Adão e Eva, que eles caíram na tentação que ele colocou à sua disposição. Esses muros, então, nunca mais vão ser passados pelo demônio, passado por cima, é uma proteção eterna. Esse muro, então, tem uma beleza de brilho de ouro puro, um tipo de transparência comparado com jaspe, que é uma pedra preciosa da época e que era, como nós já vimos, uma descrição muito semelhante àquilo que encontramos lá no trono de Deus em capítulo 4. Portanto, essa área está aqui, esse texto está aqui para nos desvendar a glória futura e que é impossível para nós imaginarmos, e essa linguagem é justamente para mostrar-nos o tremendo valor que Deus dá para este povo e que Jesus Cristo dá para a sua noiva. E agora ela que vai se unir com o seu marido Jesus, viver nessa glória eternamente. Agora, no desfecho do capítulo 21, pensando nessa magistral e gloriosa cidade, a Nova Jerusalém, que desceu do céu na visão de João e agora vai mostrar para nós algo que chama bastante atenção quando prestamos um pouquinho mais de atenção no foco das dimensões dessa cidade. Como nós podemos observar, e acabamos de ouvir sobre isso, essa cidade tem 2.200 quilômetros. Essa é a maneira de traduzir para as nossas medidas de hoje. Mas, na verdade, o texto grego do Apocalipse nos fala de 12.000 estádios. Estádio é uma medida romana da época de aproximadamente 180, 190 metros. E nós vamos ver que são 12.000 por 12.000 por 12.000, essa forma cúbica. E nós já vimos no Apocalipse a importância do número 12, que não só faz referência aos apóstolos, vimos os 24, 12 mais 12, as 12 tribos que vêm do Antigo Testamento. Alguns autores sugerem que 12 tem a ver com 3 vezes 4, 3, claro, importante, o número que remete à divindade. 4 lembra dos 4 cantos da terra. E é interessante que 12.000 é 12 vezes 10 elevada à terceira potência, 10, 10, 10, 3 vezes. Pode ser que a ideia por trás dessas medidas envolve um conceito de que a plena e completa redenção, a ação de Deus na história humana finalmente chega ao seu desfecho. E é interessante que a forma cúbica, e claro que fica absolutamente impossível pensar numa cidade, pelo menos como nós conhecemos cidades, com uma altura de 2.200 quilômetros. E, portanto, a ideia é da ação perfeita e completa de Deus na história da redenção que vai aparecer aqui. E também vale a pena fazer referência a esses 65 metros, que é a referência da espessura dos muros, que na medida original nós temos os 144 côvados, o côvado que é essa medida que vai daqui a aqui, aproximadamente 45 centímetros, e que, portanto, 144 de novo é 12 vezes 12, nós vamos ver aí o padrão numérico sendo apresentado nessa cidade que vai apontar para o início da eternidade e a vitória completa da redenção. Mas na descrição
da cidade ainda nos chama bastante atenção o fato de não ser visto nenhum templo na cidade. E nós vamos ver que a ideia desse Cristo Jesus vencedor, a ideia desse Cristo Jesus que esmaga as oposições que são trazidos por aqueles que envolvem toda a realidade do mal e do pecado, vai dando lugar a um elemento de glória, um elemento de luz e um elemento de uma intimidade maior perante Deus. E é muito interessante porque nessa relação de intimidade não só existe a ideia que começa lá atrás, a própria nação de Israel no momento da construção do tabernáculo, no momento da entrega da lei, ali no Sinai, ela é convocada a ser uma nação de reis e sacerdotes. E estes salvos agora reinam com Cristo e eles agora são sacerdotes de Deus. Sacerdotes não no sentido que eles vão fazer qualquer tipo de intermediação, a ideia não é essa, mas é que eles têm acesso completo a Deus. E todos os elementos que a gente pode observar desde o tabernáculo, que são elementos que fazem parte do processo de mediação, porque é impossível que o homem possa chegar a Deus de uma maneira absolutamente próxima e direta. Agora, não necessitamos mais de tabernáculo, nós não necessitamos mais de templo. Há uma culminação daquela ideia que esses elementos que apontam na direção do sagrado, que já começam a ser substituídos pela própria teologia neotestamentária, que nós vamos ver, inclusive pelo pensamento que nós temos no Evangelho de João, nas cartas de Pedro, que as pedras vivas, que o templo é essa comunidade da fé. Agora, na cidade, não existe templo nenhum. Não é necessário. O Senhor Deus e o Cordeiro são o seu templo. Portanto, a glória de Deus ilumina, o Cordeiro é a candeia. Todos aqueles que foram redimidos, as nações vão andar na sua luz. A glória pertence completamente ao Senhor Deus e ao Cordeiro. E esta cidade manifesta essa realidade, não só da glória e do poder tremendo de Deus, mas da dimensão mais ansiada pelo coração humano, que é desse compartilhar de uma comunhão com Deus ao mesmo tempo em que Deus é adorado e reconhecido em toda a sua grandiosidade. Parece que aquele grande sonho, o grande pedido de Moisés, que ele queria ver a face de Deus, estar numa proximidade de Deus tão especial que não foi lhe permitido, agora, na Nova Jerusalém, redimidos, nós poderemos adorar e estar próximos do Senhor sem tabernáculo, nem templo ou qualquer mediação.